Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nós estamos muito felizes em iniciar aqui o nosso podcast da Facite e com uma honra, começando aqui o nosso capítulo 001, inaugurando o nosso podcast com o grande conselheiro Márcio Jacobelli. Márcio, é uma honra te receber aqui. Eu chamo você de Jacobelli, né? Então, para o pessoal já saber, Márcio Jacobelli. E é uma honra recebê-lo, ainda mais ele, gente, que é especialista em vendas, porque hoje nós vamos falar do que é o coração de qualquer profissional, de qualquer empresa e de tudo que a gente faz. Porque venda é um estilo de vida, então a gente está começando aqui com o que faz tudo acontecer, né? O professor Jacobelli, que está aqui, vai falar de venda, vendas omnichannel, vendas que vai fazer você dar uma virada de chave aí na sua profissão, na sua empresa. E se você não sabe o que é isso que eu estou falando, acompanha a gente aqui até o final, que a gente está com um cara especialista e vai ensinar tudinho pra gente. Muito bom, Carol. A honra é toda minha, doutora Ângela, que prazer estar aqui. Prazer. Muito feliz. Vamos entregar um conteúdo de qualidade pra galera, né? Isso aí. Vamos falar de vendas, que é o principal motivo para as empresas estarem de pé, para as empresas serem prósperas. Vendas. Eu costumo dizer, Carol, que assim, todo mundo na empresa, não sei se a doutora Ângela concorda comigo, mas a gente vem da venda raiz lá, né? Sim. Toda pessoa na empresa é responsável por vendas. Todo mundo. Sim. Né? Desde o porteiro até o presidente. Mas alguns são vendedores, têm a função de vendedores, mas todo mundo tem que olhar para a venda, porque a empresa começa não só no departamento de vendas, ela começa no primeiro contato que ela tem com o cliente. Eu vou ainda mais longe. Gente, olha, fui criada aqui por uma mulher, né, que todo mundo conhece, a doutora Ângela, maravilhosa, fundadora aqui da Faculdade Facite, e ela me ensinou a importância de vendas. Só que a gente tem visto essa mudança nesse contexto, né, de como se processa a venda. Mas eu falo assim, uma vez eu ouvi uma pessoa falando que venda é um estilo de vida. A gente está vendendo o tempo todo. Que se a gente não se vende, né, se o pai não se vende para o filho, aquele que vende balinha de droga, por exemplo, na porta da escola, vai se vender e acaba que você acaba perdendo o filho para droga, por exemplo. Então, tudo que a gente está fazendo, a gente está vendendo. Se a gente não vende aí para o marido, para a esposa, vem outro e se vende e você acaba perdendo. Então, acaba que venda é o estilo de vida, e aí trazendo para a empresa, trazendo para os profissionais liberais, dentistas, médicos, que ainda tem esse negócio. Ah, não, mas eu sou dentista, eu tenho que vender? Eu sou dentista, estudei para ser dentista, eu ouço isso muito. Sou médico, estudei para ser médico, estudei para ser vendedor. Então, eu quero que você passe aí pra gente, aí também a doutora Ângela, falar pra gente a experiência dela, né, de vendas aí, de quantos anos na odontologia e vendendo também. Isso, na verdade eu tive, né? Você falando de estilo de vida, na verdade, essa venda raiz, como o Jacobelli já mencionou, a gente veio de uma geração, vindo da geração, eu tive o privilégio de ter um pai empreendedor, né? Um pai que nos ensinou a vender, né? Então, nós tínhamos que todo dia vender alguma coisa da loja, no comércio, né, onde nós estávamos ali. E hoje, na verdade, esse modelo de venda, ele mudou as ferramentas. Mas, na verdade, o vendedor continua o mesmo, né? Aquela pessoa que nasce como vendedor. Mas nós temos técnicas para as pessoas se acharem e entrar no mercado competitivo, não é? Como falou anteriormente. As empresas têm que mudar essa mentalidade, não é? Desde os serviços gerais, do atendimento, até chegar na ponta de cá para o consumidor, nós temos que fazer uma boa venda, não é? Então, hoje nós vamos ter um papo com um expert em vendas. Então, como que faz? Como é que faz a boa venda? Faz esse milagre, né? Isso aí. Da boa venda. Vamos, você sabe que quando eu comecei meu mercado de trabalho, eu comecei como office boy com 13 anos de idade. E naquela época, eu estou falando de muito tempo, eu já vou denunciar a minha idade aqui. Naquela época, ser vendedor é a pessoa que não tinha nenhuma função. Aí o que você é? Virei vendedor. Ou seja, era pejorativo você falar que você era vendedor, porque você não serviu para nada, logo virou vendedor. O mundo mudou tão rápido, as empresas entenderam que vendas é a raiz, que eu vejo hoje meus amigos presidentes, donos de empresas, quando você fala o que você é, em vez de ele falar sou presidente, sou dono, sou sócio, ele fala sou vendedor. E aí a função de vendas teve um glamour, que agora todo mundo sabe da importância de vendas. E de uma geração que veio
que quando você era vendedor, você nunca fez nada na vida. Logo, vira vendedor mesmo. Então, a gente tem que resgatar esse orgulho de vendas. Eu entendo vendas como relacionamento. As empresas que hoje focam no seu cliente e focam no relacionamento, você tem vendas. Eu costumo dizer, inclusive no meu livro eu falo isso muitas vezes. Em qualquer negócio, sem relacionamento não tem negócio. E a pandemia comprovou isso pra gente, né? Faz sentido. Qualquer negócio. Sem relacionamento não tem negócio. Quando as empresas tiveram que fechar suas portas, principalmente o varejo, né? Vamos pegar o varejo, aquele varejo, eu explico até aquele varejo que ficava vendendo seus produtos e serviços dentro de um shopping. Aí veio uma pandemia e falou, galera, vamos fechar todo mundo, porque a gente não pode mais, lockdown, fechou. E aí aquele cliente, ou aquele fornecedor, ou aquela empresa que tinha seus produtos para ser vendidos num único canal, por isso que a gente fala de Omnichannel, e Omnichannel é a diversidade de canais para vender o mesmo produto e serviços, canais de vendas. Então, né? Omnichannel é canais de vendas, são canais de vendas, é isso que significa. A gente veio de uma proposta de um único canal de vendas, que eu tenho um produto, abro uma loja e vendo através da loja. Aí veio a internet, e agora eu posso vender através da internet. Aí tem a venda direta, que empresas crescem muito com a venda direta, então eu posso vender através de pessoas. E aí, uma mesma empresa com outros produtos pode vender canais de vendas diferentes. Do monocanal veio o multicanal. Multicanal eu vendo e cada um por si. Vai lá, e aí comissionamento diferente, quem vende numa loja diferente. Não sei se vocês já passaram por isso. Sim. Eu entrei numa loja de vendas de produtos de bens de consumo. E aí, primeira coisa que a gente faz, né? Eu ia comprar uma TV. Primeira coisa que a gente faz, pergunta quanto é o preço, ele fala tal, você pega o quê? O seu celular para comparar o preço para ver se é acerta. Sim, né? Exatamente. Aí eu olho o celular e falo assim, vou lá na sua loja. Olhei na loja do Magazine, falei pro vendedor, o preço aqui na internet tá menor do que você tá me vendendo. Você consegue fazer o preço? É a mesma loja, não tô falando para você fazer o preço da concorrência, é a mesma empresa. Aí o vendedor vira e fala assim, eu não consigo, sabe por quê? Porque aqui tem um ar-condicionado, aqui tem um cafezinho, aqui tem ele tem que pagar comissionamento para mim. E na internet eu falo assim, o que eu tenho a ver com isso? Eu, cliente, quero pegar o melhor produto com o menor preço. O melhor produto com o menor preço, eu sou cliente. E aí ele perde a venda porque o multicanal por si só já nasceu morto. Aí veio a concepção de Omnichannel, que é quem está no centro da negociação é o cliente. E ele que decide por onde comprar. Hoje você vê empresas de bens de consumo, você compra pela internet e retira na loja. Ou você compra na loja e entrega em casa. E assim você escolhe no Omnichannel como você compra o seu produto e qual canal você quer utilizar. Então, resumindo, quem quer vender tem que estar em todos os lugares. Tem que estar na internet, tem que estar lá no balcão, tem que estar na loja física, tem que estar na cabeça das pessoas. E conhecer o perfil, né? O que as pessoas querem, né? O que as pessoas Cada um querem tem um perfil de comprar. compra, não é? O que as pessoas querem comprar? O que elas buscam? Então, eu acho que esse é um grande desafio dos empresários, é conhecer o mercado e entender o que as pessoas querem de fato. Né, para você efetivar uma boa venda. Entender, né? As gerações. Por isso o relacionamento. A moçada hoje, ela compra muito mais pelo digital, através do smartphone, do que visitar uma loja. Eu sou do tempo de visitar a loja, de sentir. Hoje eles estão comprando roupa da China e a gente teve que ter algumas mudanças governamentais para poder segurar. Porque não dá. Então, o que a gente precisa entender como empresário, né, é que quem decide por onde comprar e o que comprar é o cliente. Você tem que estar disponível para ele em qualquer canal. O dia que você fala assim, não, sempre foi assim, eu tô vendo acontecer gente vendendo imóvel com ticket altíssimo pelo WhatsApp. Sim. Louco isso. Onde se viu? É a praticidade, né? Porque a vida corrida de cada um, então você está ali na mão. Tá na sua mão. Tem lá vídeo, e a pessoa compra ticket às vezes de 100, 200 mil reais, uma fração de um apartamento em Orlando pelo WhatsApp, porque não precisa viajar para Orlando para ver, porque tem lá gente de confiança. Então, eu acho que mudou muita coisa. Então, aquele cara, o corretor de imóvel, o cara assim, não, sempre foi assim, na minha época sempre foi assim, vai ser sempre assim, esse está faltado a morrer. Eu também acredito. Verdade.
E o desafio, eu fico pensando nos empresários, e nós também como empresárias, como despertar isso, Jacobé? Qual que é a transformação da água do vinho, transformar uma equipe da educação, ou mesmo um empresário que vende serviço ou vende produtos, que está na venda direta, não é? E que às vezes tem essa mentalidade, sempre foi assim, nascia assim, funcionava assim. Como que seria essa transformação? O que se faz necessário para o empresário? Primeiro, essa mudança de mentalidade, a gente sabe. Mas para ele liderar uma equipe, ele vai ter que passar por uma transformação, né? Água e vinho, né? Como é que é? Me explica isso aí. Eu acho que o primeiro passo é reconhecer, ter clareza da situação atual. Porque eu encontro muitos empresários que não têm a clareza da situação atual e acham que está vivendo no passado, vivendo no tempo de hoje. Ele não entende a força da internet, ele não entende a força do digital, que está entrando na casa das pessoas sem as pessoas perceberem. Sim. Outro dia eu estava no aeroporto e aí estava passando uma propaganda num telão gigante do aeroporto. E a propaganda de uma empresa. E eu olhei para as pessoas, todas elas estavam com a cabeça baixa olhando o celular. Ninguém viu a propaganda que o cara gastou uma bala de grana. Então, em vez de você estar investindo lá, você tem que entender que a nova geração está olhando para cá. Então, invista aqui, que é muito mais fácil. Ou invista nos dois, ou esteja posicionado de uma forma diferente. Então, tem muito de entender, primeiro ponto, a própria concepção do empresário. É saber que estado que ele está e para onde ele está indo. A gente faz muito exercício em conselho, a gente faz muito exercício de análise de cenário. Isso é legal na educação, que a gente já fez muitas vezes. Qual é o papel da educação em 2030? Como que as instituições vão se posicionar? E notícias aparecendo a todo momento, que as pessoas estão interessadas em certificação, mas elas querem mais conhecimento do que certificação. Um tempo elas queriam certificação e o conhecimento deixava de lado, exato, né, o conteúdo. Exatamente. Então, quando a gente começa a olhar essas pesquisas e as pessoas começam, as empresas começam a ser criadas, por isso que várias empresas, em todos os ramos, né, elas são criadas com a tendência das novas gerações. E não dá para resistir isso, é como você resistir o progresso, né? Vai passar a rua aqui, mas minha casa é aqui, vai passar em cima da casa, então se muda para fazer esse processo. Mas não é fácil, é difícil porque tem um componente dentro das empresas que chama-se cultura, e uma cultura de muito tempo é difícil de ser mudada. Então você tem que ter essa cultura vindo do principal líder da empresa, do dono da empresa, cascateando verticalmente para baixo. E me fala uma coisa assim, dentro da sua experiência, que eu sei que você teve experiência aí de 10 anos em uma grande empresa que trabalha com venda direta, não sei se pode falar o nome, né? Claro, a Natura. Então trabalhou aí 10 anos na Natura, que de fato são as vendedoras raízes, né? Que vai lá com uma revista, vende o produto. E assim, e quem não nasce com essa facilidade de vender? Você acha que é possível, diante aí do cenário que você já treinou várias pessoas, mas eu não nasci para vender, eu não nasci para ser vendedor, eu tenho vergonha de falar, porque eu ouço muito isso trazendo, por exemplo, não para o empresário, mas tipo para o profissional liberal, de um modo geral, né? Aqui, assim, a gente está falando, nós somos formadas em odontologia, mas a gente tem médicos veterinários, médicos mesmo de humanos, ou profissionais liberais, advogados, e aí... mas eu tenho vergonha de vender. Como que eu vou passar o preço para o cliente, para o paciente? Ele não vai querer me pagar. Como que você vê isso, considerando a sua experiência com pessoas que talvez não tivessem? Porque não existe, eu vou formar para ser vendedora. A gente forma para ser, né, dentista, mas não existe um curso. Isso. Como que você vê? Você acha que é possível a pessoa ser desenvolvida? O que ela tem que fazer para se transformar em um bom vendedor? Porque não adianta você ter o melhor produto se ele ficar na prateleira. Total, tem sim, tem técnicas para você ter os melhores resultados em vendas, tem aptidão, aptidão é de comunicação, não é de vendas. A pessoa que se comunica melhor, provavelmente ela é uma boa vendedora. E aí tem técnicas, inclusive, para eliminar timidez e uma série de coisas. Agora, o mais importante de tudo é que quando as pessoas entenderem que elas podem vender sem vender, elas começam a entender que a força do relacionamento é muito maior. Vender sem vender é aquela história que a gente já fez. Tenho absoluta certeza que você já indicou um cabeleireiro, ou já indicou uma loja, ou já indicou um curso para alguém.
Se você fez isso um dia, é porque aquilo que você usou, o curso, o cabeleireiro, a loja, fez bem para você. Então você multiplica o que você achou que foi legal. Isso é vender sem vender, quando você indica. Agora, o que as empresas faziam antigamente? Elas recebiam as indicações e não reconheciam quem indicava. Então você veio por quem? Ah, a Carol me indicou. Ah, legal, a Carol é uma cliente muito assídua aqui, ah, é legal. Aí você encontrava lá, ele não falava nem obrigado para você que você tinha indicado um cliente. Isso Quantos mesmo. clientes você indicou? O marketing de rede, a venda direta, ela reconhece isso. Então ela fala assim, ah, a Carol me indicou, então a Carol merece um prêmio. Esse prêmio pode ser em dinheiro, esse prêmio pode ser em produtos, esse prêmio pode ser em qualquer coisa. Carol, você indicou por livre e espontânea vontade, você indicou 3 clientes aqui, ó, a gente está dando para você uma sessão de graça disso. Ou formaliza isso de uma forma que é o que a Natura cresceu. A Natura hoje tem 53 anos de idade, uma empresa de 53 anos de idade, brasileira, que comprou uma empresa americana. Quando você vê esse movimento da Natura comprando a Avon, você vai ter alguma coisa legal que essa empresa fez, normalmente os americanos que compram a gente, né? A gente meio fica naquele momento de esperar ser comprado. Ela foi lá e comprou. E o movimento que ela fez sempre foi: a venda transacional não se sustenta, porque ela acontece uma única vez. A venda que se sustenta é relacional. Então, antes de você querer vender um produto, a gente tem uma frase do Zig Ziglar que eu gosto muito. O Zig Ziglar, para mim, é uma maior referência em vendas no mundo, né? E ele fala assim: pare de vender e comece a ajudar. Quando você ajuda, você está vendendo sem vender. Então eu ajudo uma pessoa a se formar, e o sonho dela é ser dentista, e eu ajudo. Ó, tem uma faculdade que eu conheço, vai lá, fala em meu nome, ó, toma aqui um link, estou falando agora no digital, né? Faz isso, faz aquilo. Quando a pessoa da rede de relacionamento dela é influenciada por ela e ela compra, ela tem que ser reconhecida. Sim. Ela tem que ter um prêmio dela, porque ela está fazendo um esforço para trazer cliente para aquela empresa. Nossa, interessante. E aí, fazendo uma pausa aqui, só se você não prestou atenção nessa dica que ele está dando. Gente, venda é relacionamento. É isso, né? Venda é relacionamento, e quando você faz um serviço muito bem feito, o seu cliente te indica, e aquele cliente que te indicou, ele ser reconhecido por isso é o que vai fazer o diferencial. É isso que você disse, né? Para uma empresa, o prêmio maior na área de vendas é a venda. O segundo prêmio é a indicação. Olha isso. Eu fico pensando assim, os profissionais, né? Os dentistas, os cirurgiões dentistas, profissionais liberais de modo geral. Às vezes eles ficam tão ocupados com a agenda, eles chegam para cumprir a agenda. Não é? E eu vejo assim, às vezes reclamação: nossa, meu consultório começou a faltar paciente, parece que... Então eu acho que o segredo, acho não, pelo que a gente está percebendo aqui, essa venda que você está falando, a venda que não é vista como venda, talvez esteja faltando, não é? Para esse profissional. E o que faria, por exemplo, eu já captei uma coisa muito legal nisso aqui. Por exemplo, aquele profissional que recebe muitos pacientes, né? Eu tenho muitas indicações no meu consultório, né? E eu, particularmente, nunca fiz um agradecimento para quem te indicou. Eu faço a média, os médicos indicam, os profissionais indicam, os colegas, né? Tá? Eu sempre, na hora que eu encontro, eu agradeço tudo, mas eu nunca fiz uma gratificação em produto. É uma coisa para despertar, não é verdade? Sim, total. Mas quando a gente percebe, né, que o consultório ele está deixando de ter aquele movimento, o que pode ser feito, Jacobela? Que dica que você daria? Não é? Porque já teve uma agenda lotada de pacientes. Daqui a pouco a agenda começa, porque tem todo o mercado, a gente, não é? Começa a diminuir a procura. Teria solução para esse profissional? Sim. Vamos pensar os cirurgiões dentistas, né? Que a gente escuta: nossa, parece que está caindo, ninguém está... E todo mundo valorizando o dentista, todo mundo valorizando estética. Então, o que está acontecendo com esse profissional? Que dica que você daria aí para que vale o ouro? Boa, eu sempre recomendo as pessoas olharem a tendência do mercado dela. Às vezes ela está enterrada no passado e não consegue entender. Por exemplo, no mercado de vocês, de odontologia, teve uma revolução nos últimos 10 anos tremenda, né? Com a harmonização facial, exagero, aquela história toda que você fala. E muitas empresas abrindo franquia de fábrica de profissionais
às vezes não prezando muito pela qualidade, e aí você não está olhando todo esse contexto. É como um sapo dentro de um balde fervendo, né? Ele vai fervendo e morre porque ele não percebe. Agora joga o sapo na água quente, ele pula e vai, né? Exato. Essa relação com o empresário que não percebe que o mundo está mudando, o setor dele está mudando, é uma relação de conformismo, de não aceitar o que está acontecendo. Agora, tem o seguinte... Se ele já teve a agenda cheia e está perdendo, o problema está com ele. O problema às vezes não está com a concorrência. Aí a gente quer olhar só para fora e não percebe que ele está falhando com algum processo interno, seja de atendimento, seja de qualidade de produto, seja o que for. Ele tem que olhar primeiro para ele e saber se ele está fazendo o que ele fazia de melhor. E tem que olhar para o mercado para dizer, tem alguém fazendo, porque alguém está roubando meu cliente, porque o cliente é o mesmo, né? Quando a gente fala de wallet share, né, que as pessoas costumam falar só do market share. Market share é a participação que você tem no mercado. Eu tenho, na minha cidade aqui, eu tenho uma participação de X%. O wallet share é mais do que o market share, porque o wallet share ele vê quanto o seu cliente, possível cliente, tem na carteira, o wallet de carteira, para gastar. Então, se ele não gastou com você, ele gastou com alguma outra coisa. Ele comprou uma TV no varejo que é o seu concorrente naquele momento. Exato. De ano de Copa. Um exemplo, estou dando um exemplo. Ou um celular. Exato. Então, por que ele está priorizando a carteira dele, a grana dele, né, o contexto wallet share, para comprar uma coisa e não fazer um tratamento com você ou não visitar você? Alguma coisa está acontecendo de atratividade, porque o dinheiro ele é finito na carteira de qualquer consumidor. Como ele é finito, ele tem que distribuir. Onde eu vou pôr dinheiro, em primeiro lugar? Eu sempre falo assim, que a preocupação que nós temos que termos sempre, essa avaliação externa, são as ameaças mesmo, as ameaças externas. Teve um período aqui em Araguaína que eu lembro, meu Deus, o dinheiro sumiu do mercado. Cadê os pacientes, né? E a gente conversando, aí um estudioso, né, na área falou assim, olha, o grande problema são o número de loteamentos. Todo mundo em Araguaína investiu o wallet share. Como é que você pode dizer que o mercado imobiliário afetou o mercado de odontologia? Olha só, muito interessante mesmo. Então, assim, essa observação é importante mesmo, essa observação externa. Porque o dinheiro ele tem que entrar. O dinheiro, possivelmente, daquele cliente, daquele paciente, não vai aumentar porque ele tem um teto. Não é? Então, ele vai gastar X. Então, esse X já está comprometido. Então, por isso que eu falo, tem que ter um incentivo mesmo dos governantes, dos prefeitos, né, dos governadores dos estados, e promover uma diminuição mesmo de impostos de cargas tributárias. Porque eu faço assim uma análise, né, os municípios estão ficando muito caros se viver no município. No Brasil, de modo geral. Eu vivo em Araguaína. Brasil é herói. E falo para Araguaína, não tá fácil. Então, assim, altas cargas de PTU, de taxa de lixo, iluminação, pardal, para tudo quanto é lado, a gente pode andar um pouquinho, você já... E o seu sócio, o governo, vai tirando dinheiro da sua carteira. Então, o próprio governo, ele vai saneando e acaba diminuindo o poder de compra mesmo dos municípios, né? Então, assim, é lamentável isso. É uma coisa que a gente tem que observar. Sim. Total. Até o empresário chegar a investir numa cidade, é uma coisa possivelmente que ele vai olhar um grande empresário, ele chega, vai investir 30 milhões na cidade de Araguaína, não é? Qual que é o poder aquisitivo? O que as pessoas ganham, o que elas podem comprar? Não é? O que o governo municipal está fazendo para deixar todo o dinheiro ficar na mão das pessoas para elas gastarem com as empresas que estão chegando? Então, são avaliações que a gente não pode deixar de fazer. Não pode. Faz uma análise SWOT que já ajuda. Depois entra numa análise PESTEL, pronto, você tem uma informação de tendência legal. Isso. Eu recomendo os empresários estudarem isso para não ter... Mas independente, porque o governo não vai deixar de ter a parte dele, né? Aqui nos Estados Unidos ou em qualquer lugar, o governo, né? Desde que Roma instituiu os impostos, então a gente não está livre deles. Então, independente disso, a habilidade de se fazer... E existe muita confusão. Mas eu faço marketing, eu não faço vendas. Eu faço comercial, mas eu não fecho a venda. Era bom você dar uma clareada pra gente aí, porque o que eu percebo? Às vezes as empresas também ficam perdidas até na hora de contratar esse profissional. Então,
todo mundo tem que vender. Então tá, e aí, como que é? Todo mundo tem que vender, tem um treinamento, tem um departamento próprio, eu posso fechar a venda, mas eu não sou do departamento que fecha a venda. Eu acho que era legal a gente ter essa visão dentro da sua experiência para dar uma clareada para quem estiver assistindo a gente, até para saber a diferença, marketing, vendas, quem é que faz venda, quem é que faz, todo mundo faz tudo, dá uma clareada aí pra gente. O que acontece muitas vezes, que eu vejo quando não tem muito resultado nas empresas, é que fica aquele contexto da batata quente. Já brincaram de batata quente? Batata quente, onde vai queimar? E aí quando não tem vendas, o dono da empresa reúne todo mundo e fala assim, ô cambada, vamos lá, por que não tem vendas? Aí o cara do marketing, eu entreguei meu produto. Aí o cara disse assim, mas seu produto não estava legal. Aí o cara do atendimento falou assim, mas aí... E aí todo mundo vem com uma lista de desculpas. Exatamente. E ninguém fala da solução. Por isso que aquele contexto que todo mundo é responsável por vendas, mas alguns são vendedores, o marketing, se não estiver entregando o produto certo, vai dificultar para o vendedor. O vendedor, se não estiver fazendo um atendimento de pré, de pós, de venda, vai dificultar com o atendente. Porque se ele vender errado, vai sobrar para o atendente. E assim o ciclo fica ou vicioso ou virtuoso. Virtuoso é, vamos achar uma solução para todo mundo conversar. Vicioso é, vamos achar um monte de desculpa para poder viver mais um mês aqui e o dono que se dane. Se dane. Esse contexto assim, tem que ser muito verticalizado, Carol, senão a gente não consegue sair dessa solução. Então, Jacobelli, o que a gente precisa saber? Toda empresa, dentro da sua experiência, toda empresa ou todo profissional liberal tem que ter um departamento específico de vendas ou pode juntar com outro departamento? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu entendo que toda empresa precisa ter o departamento de vendas focado para vender seus produtos e serviços e não misturar com nenhuma outra. E dentro do departamento de vendas, vou mais além, você pode ter, inclusive, funções diferentes. Então, tem empresas que têm um departamento de vendas muito bem estruturado, onde o pré-venda tem um trabalho, a venda tem um trabalho e o pós-venda tem outro trabalho. São nomes diferentes, que a gente pode escolher um monte aqui para discutir e tal, mas dependendo da estrutura da empresa, o papel do vendedor também muda quando ele vai fazer um trabalho de venda de produtos, de serviços consultivos, por exemplo. Essas empresas têm estrutura muito grande quando as vendas são complexas, né? Por exemplo, eu vender sistemas de ERP, que eu tenho que explicar muito, eu tenho que entender o pré, eu tenho que ter a pessoa para poder falar com os stakeholders de quem está comprando, e tem que ter o pós, que é um dos mais importantes quando você mantém um cliente, que é a venda recorrente. Então precisa sim. Aliás, eu sempre defendo que o vendedor tem que ganhar mais do que o presidente da empresa. Olha que louco isso, né? O pessoal às vezes fala assim, mas se estiver ganhando mais que o vendedor da empresa... Que o presidente? Que o presidente, exato. Se o vendedor estiver ganhando mais que o presidente, é porque a empresa está vendendo muito e o presidente vai ganhar muito mais de outras formas, né? Com bônus, com a participação de lucros e resultados. Então, não economize no vendedor, em treinamento, capacitação e tudo mais. Desde que caiba dentro da organização da empresa, dentro do DRE da empresa, o vendedor é a pessoa. Se fizer, tem que ganhar. Se não fizer, tem que sair. É isso aí. Olha, eu sei que vocês estão amando aqui o nosso bate-papo, mas já estamos chegando ao fim. Eu já vou deixar o convite para o Jacobelli voltar, porque tem tantas perguntas, tantas dúvidas sobre esse assunto. E vamos fazer um fechamento aqui, um resumo final, deixar uma mensagem final para quem estiver assistindo a gente. O nosso público aqui, com certeza, tem muitos profissionais liberais, por isso que toda hora eu fico perguntando, puxando, e que muitos profissionais não se enxergam como empresários ainda, né? E aí você deixar uma dica para eles, deixar um resumo de tudo que você falou, para a gente poder finalizar. Para o profissional liberal, eu tenho uma dica que eu vejo muita gente errando, que é o seu posicionamento certo com o público que você quer atingir. Muita gente quer fazer tudo para todos. Não consegue, gente. Não consegue. Então, é muito claro, eu vejo o sucesso de quem é um profissional liberal é quando ele se posiciona. Eu sou muito bom nisso e o meu público é esse. Quando ele tem esse posicionamento, a chance dele ter sucesso é muito maior. Porque ele não fica querendo fazer tudo para todo mundo. De repente, tem a cadeira de dentista que ele acaba de fazer uma chapinha, porque ele quer fazer o que o outro está fazendo. Então, assim, não queira fazer tudo para todo mundo. Esse é um grande erro. Seja específico, se posicione e se mostre. A venda por relacionamento acontece em 5 fases.
E é muito importante, primeiro, chamar atenção. Depois que você chamou a atenção, você fala, eu tô aqui, eu existo, as pessoas estão te vendo. Depois você faz o vínculo e a conexão, e esse vínculo tem que ser emocional. Então, as vendas para mim é emoção, venda é emoção. A gente compra pela emoção e justifica pela razão. A gente compra, de novo, a gente compra porque a gente quer comprar, porque tocou o coração. Quando alguém pergunta, nossa, mas você vai botar um cara, aí começa a justificar pela razão. Mas olha isso, olha aquilo, olha isso. Então, a decisão de compra, a maioria das vezes é emocional. Quase que acima de 90% das pesquisas mostram isso. Depois que fez a conexão, você fala de um problema. Porque vender é resolver problemas. Se você consegue resolver problema grande, você vende bastante. Se você resolve um problema pequeno, a chance de você vender muito é pequena também. Então, quanto maior o problema que você resolve, mais dinheiro você ganha. Então, fala do problema. Depois que você falou do problema, a pessoa entendeu, você vai falar da solução. Então tem uma solução para esse problema, e essa solução só você tem. Então, essas cinco fases de vendas por relacionamento vai fazer toda a diferença quando você entender que vendas é emoção e que você precisa mostrar o problema que você resolve para as pessoas. Isso aí, muito bom. Gente, eu tenho certeza que todo mundo amou. Eu também gostei muito, Jacobelli. Muito obrigada pela sua presença aqui, doutora Ângela. A gente abrindo aqui o nosso podcast. E é um prazer ter vocês aqui conosco. E sigam a gente aí, a gente vai mandar para vocês certinho o link para vocês continuarem nos seguindo sempre, toda semana, com muita novidade aqui para você que é empresário, para você que é profissional liberal e que quer alavancar o seu negócio e a sua empresa.